Olá, este é o 9º dia desse projeto. Que bom que você separou esse momento para aprender e meditar sobre oração. Você vai conhecer Lucas Dantas e a emocionante história da cura do seu filho. Depois desse testemunho, vamos aprender com o pastor Douglas sobre as nossas necessidades e a oração. Acompanhe. Então, um certo dia eu estava conversando com meu filho, ele veio falar comigo, falou: pai, eu não estou me sentindo bem, estou passando um pouco mal, tudo. Eu perguntei o que está acontecendo e ele estava realmente se sentindo um pouco zoso. E eu falei: não, se você realmente não está bem, e não era costume, ele sempre teve uma saúde assim bem perfeita e no caso ele estava ali com seus 19 anos e eu não me lembro de ter levado ele em médico, sempre teve uma saúde muito perfeita. Então não era o costume nosso frequentar médico, né? E você olha para um jovem, não imagina que sempre está tudo bem, né? E ele realmente reclamou e tal. Eu percebi que ele estava passando muito mal. E ele falou: pai, eu não estou bem mesmo. Eu falei: então vamos no médico. Daí nós fomos ali no pronto-socorro, que é próximo de casa. Chegamos lá, ele foi medicado e constatou que a pressão dele estava um pouco alterada. Estava um pouco acima do normal. Na verdade, bastante acima do normal, que seria um 12/8. Ele estava ali uns 16/9. Isso nos estranhou, os médicos também ficaram, né? Um jovem está desse jeito e tal. E o que aconteceu? Ele foi medicado, foi para casa, só que a partir daí, nós que não tínhamos o costume de frequentar médico, começamos a praticamente no mesmo dia ir outras vezes, porque ele se sentia mal, daí nós corríamos ali para o pronto-socorro. E numa dessas que nós voltamos lá, o médico achou melhor ele ficar internado. E isso, para mim, que estava imaginando que era uma coisa simples, já começou a me preocupar bastante, né? Ver meu filho ali numa cama, no leito de um hospital. E daí nós começamos a pedir orações ali para a igreja do Interlagos, né? Que são as pessoas que nós conhecemos mais. E a igreja começou a orar e ele não melhorava, o quadro clínico dele não melhorava. E começou a ser feita uma bateria de exames para constatar o que estava acontecendo, porque a pressão dele não abaixava, oscilava demais, ele tomava os medicamentos. E cada vez ele estava pior. E cada vez que eu ia visitá-lo ali, eu ficava muito triste, chateado de ver meu filho ali naquele leito, sabe? E aquilo me machucava bastante. Eu procurava ficar forte ali, perto dele, conversava, falava que tudo ia dar bem, se sair bem, mas eu saía dali desmoronado, tanto eu como minha esposa. E na última vez que eu fui visitá-lo, eu lembro que eu fiz uma oração a Deus, falando: Deus, seja lá a doença que ele tiver, que ainda a gente não tinha descoberto direito o que era, o Senhor pode passar para mim. Eu assumo essa doença, mas livra meu filho, né, de estar nesse leito, nessa cama. E Deus não respondeu essa oração. Mas logo em seguida, eu estava aguardando para poder entrar, daí eu entrei para visitá-lo, cheguei lá, ele deitado ali. E toda vez que eu entrava, eu percebia que ele se arrumava, tentando demonstrar que estava bem. Mas ele sabia que ele não estava bem. E daí nós começamos a conversar, eu perguntei o que estava acontecendo, como é que estava o quadro clínico dele. Ele disse: não, eu estou bem. Eu falei: mas então por que nós não vamos embora? Ele falou: não, mas eu não recebi alta ainda. E foi quando eu percebi que ele ainda não estava bem, né? Porque senão teria recebido alta. E eu, naquele momento, resolvi orar com ele. Eu perguntei para ele: filho, você acredita que Deus existe? Daí ele falou para mim: você acredita? Eu falei: você acredita que seu anjo da guarda se encontra aqui nesse momento? Ele falou: sim, eu acredito. Eu falei: você acredita que meu anjo também está aqui, que Deus pode te curar e te libertar disso aí, dessa doença, que a gente na verdade nem sabe o que é direito? E ele disse para mim que acreditava. Daí eu e ele oramos ali, e eu pedi para Deus, coloquei ele nas mãos de Deus, e pedi que Deus pudesse livrá-lo. A igreja também, eu disse para ele que a igreja do Interlagos estava orando por ele, e que ele ia sair daquela situação. E eu me lembro que foi a oração mais forte que eu fiz na minha vida, para meu filho, pedindo a Deus, pelo meu filho. E daí, quando eu terminei a oração, nós choramos bastante, abraçados. E eu me despedi dele e fui embora. Eu chegando em casa, que eu moro perto do pronto-socorro, mais ou menos uns 10 minutos, eu cheguei em casa, ele estava com o celular para a gente manter o contato,
E ele me ligou 10 minutos depois e falou: pai, naquele momento que o senhor orou comigo, sabe, toda aquela sensação ruim de doença que eu estava realmente sentindo sumiu, desapareceu, eu não sei explicar como. Eu falei: bem, a única explicação é que Deus ouviu nossas orações, filho. E a igreja também está orando por você. Eu tenho certeza que é a oração de Deus, que você estava mal. E isso aí já era à noite, de sexta para sábado à noite. E daí ele falou comigo, eram as 9h30, 10 horas da noite, ele falou isso. Eu falei: tá bom, filho, uma boa noite para você. Ele falou: tenho certeza que quando o médico passar de manhã, eu acredito que eu já vou poder ser liberado. E foi justamente isso que aconteceu. No sábado de manhã, às 7 horas, quando o médico já passava ali para ver como estava o quadro clínico, ele foi liberado e pôde ir para casa. Esse é o testemunho que eu tenho para dar da oração respondida de Deus por mim, pelo meu filho, pela minha família. Olá, é muito bom ter você aqui para mais um culto familiar do projeto 50 Dias Transformados pela Oração. Majestoso, imponente e assustador são apenas alguns dos adjetivos que podem descrever adequadamente os trechos poderosos do Grand Canyon, o ponto turístico mais famoso do estado do Arizona, nos Estados Unidos. Montanhas, planaltos, desfiladeiros, penhascos e vales formam uma topografia irregular, cuja beleza cênica é incomparável a qualquer outra arquitetura natural do mundo. Certa feita, um pai decidiu levar o seu pequeno filho ao Grand Canyon. O garoto, ao se aproximar da beira de um penhasco, disse a seu pai: deixe-me segurar a sua mão. Com um sorriso entre os lábios, o pai respondeu: não, deixe eu segurar a sua mão. Buscar a Deus em oração não é estender nossa mão a Deus, mas sim permitir que Deus estenda os seus braços e nos sustente. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. De forma simples, poderíamos dizer que a base, a motivação para a oração são as necessidades. Necessidades diárias, emocionais e espirituais. Em geral, se em uma oração não estamos pedindo, suplicando por alguma necessidade, estamos agradecendo. E as orações de agradecimento expressam gratidão pelas bênçãos de Deus que supriram as nossas necessidades. De fato, a oração gira em torno da necessidade. Como a necessidade faz parte do ser humano, a oração nos convida a reavaliar nossa autopercepção e reconhecer que temos por natureza uma constante necessidade. Nós precisamos das outras pessoas, precisamos de uma grande quantidade de coisas para viver, para desenvolver e alcançar os nossos sonhos. O mundo de pecado e morte e seus constantes desafios diante da nossa fragilidade nos imprimem a necessidade de buscar constantemente a Deus em oração. É aqui que a oração começa a revelar seus profundos laços com o Evangelho da salvação. O ministério de Cristo por nós pressupõe que os seres humanos estavam em desesperada necessidade de salvação. Esta era a nossa real e suprema necessidade. Todas as outras necessidades são, em certo sentido, ou um tipo, ou talvez melhor, um sinal de que a necessidade mais importante é a de reconciliação com Deus. O pecado tende a entorpecer a suprema necessidade da alma, enganando os pecadores e levando-os a concluir que eles não precisam orar, porque eles não têm necessidades. Mas todos nós temos necessidades. Todas as necessidades podem ser supridas, porque a maior necessidade, a de redenção, já foi provida. Consequentemente, quando trazemos nossas necessidades perante Deus, estamos proclamando que a maior necessidade da nossa alma, que é a reconciliação com Deus, já foi satisfeita através de Cristo. A oração comemora essa experiência e mantém viva em nossa vida espiritual a consciência da nossa constante necessidade e dependência do Evangelho da salvação através da fé em Cristo. Reconheça essa dependência nesse exato momento através da oração. Porém, ao orar,
Não se esqueça que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se encontram as ilimitadas bênçãos de Deus.